Então, nós começamos hoje. Muito bem, meus amigos, bom dia, 17 de abril, uma sexta-feira, hein? 17 de abril, uma sexta-feira, véspera de um feriadão, porque dia 21 é dia de Tiradentes, o povo vai emendar a terça-feira, a segunda, que é 20, eles emendam, então fica sábado, domingo, segunda e terça. Aqui não tem feriado, aqui para nós os dias são sempre dias de trabalho. Hoje o nosso programa vai inaugurar aqui uma nova forma de fazer o programa, porque eu não posso ficar refém das tecnologias, né? E também dos softwares aí que eu uso. Às vezes o software ele passa um tempo aí, o proprietário do software, da marca, obriga você a passar, fazer um upgrade, e aí custa mais caro, então você fica no preço antigo e tem que se adaptar aos recursos que tem, não é? Mas isso não me afeta, porque para mim basta que o som esteja chegando bem, eu já me darei por feliz, porque a minha mensagem está concentrada basicamente na minha fala. Bom, o que eu trago hoje? Eu trago hoje uma efeméride importante, o 18 de abril, que é amanhã. Refere-se à data de publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mas ontem, como vocês podem ver aí no monitor, não sei se dá para ver, ontem foi dia 15, anteontem foi dia 15, e 15 de abril se refere à publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra do Pentateuco. Parece que Allan Kardec publicava muita coisa em abril. A Revista Espírita começou em janeiro de 58. Mas o que a gente sabe é que abril é muito caro a nós espíritas. Não só porque também 2 de abril marca aniversário do Chico, mas é que também o 22 de abril é dia do livro, né? Dia do livro infantil, a gente lembra das obras de Monteiro Lobato, que é nascido, se não me engano, em 22 de abril, e por isso, com aquelas obras dele, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele ficou reconhecido como um grande autor de livros infantis, embora não tenha escrito apenas para crianças. Monteiro Lobato, lá de Taubaté, né? Ele também abraçou causas políticas, liderou a campanha do Petróleo é Nosso e também flertou com o espiritismo. Eu não tenho mais aqui na minha biblioteca, mas eu me lembro de um livro dele, de Monteiro Lobato, fininho, não era de muitas páginas não, mas ali eu conheci mais o perfil de Monteiro Lobato. Ele tinha, sim, convicção na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos. Monteiro Lobato é um nome para ser estudado. Eu tenho uma amiga em São Paulo, eu não me lembro o nome dela inteiro, mas ela chama-se Ada. O Ada eu gravei, porque tem poucas pessoas com o nome de Ada. Ada Meyer, não lembro o nome dela completo. E ela escreve sobre a orientação de Monteiro Lobato. Eu me lembro que ela tinha um livro aí pela La Chatre Editora. Meu abraço à minha amiga Ada. Ela me pediu para avaliar um livro dela, e eu avaliei positivamente, mas o livro não chegou à praça. Mas também quero lembrar que abril, para nós, é caro também, pelo 21 de abril, a gente se lembra do Marte da Inconfidência, mas lembramos também do livro espírita. O livro espírita também é lembrado no 18 de abril, por conta também do livro dos Espíritos, publicado nessa data. O livro dos Espíritos já vai para 170 anos. Em 27, o ano que vem, completa 170.
Portanto, amanhã nós comemoraremos 169 anos de O Livro dos Espíritos. O que eu posso falar desse livro, e nesse aspecto a gente precisa conversar um pouquinho, é que o Livro dos Espíritos é um marco, é uma revelação. Gente, a humanidade, até esse 18 de abril de 1857, não tinha, até então, uma visão de tamanha magnitude sobre o que é Deus, nós para onde vamos, quem somos. São perguntas que intrigavam os filósofos de todos os tempos, desde os gregos, passa aí pela Idade Média. Quantos pensadores, teólogos não discutiram o que é Deus? Ainda ontem eu lia sobre Baruch Spinoza, ou Baruch Spinoza, ou ainda Benedito Spinoza. Ele era judeu e sua família teve que sair de Portugal, onde eles viviam, por causa da Santa Inquisição. O Tribunal da Santa Fé perseguia judeus. A família então foi para a Holanda, porque a Holanda era mais tolerante com os judeus. E mesmo na Holanda ele sofreu, Baruch sofreu muita perseguição. E era também uma criatura extremamente corajosa, a ponto de enfrentar o sistema, enfrentar os dogmas, inclusive judaicos. Ele foi excomungado da comunidade judaica, como também da comunidade católica. Ele se tornou um pária. Ninguém podia falar com ele. Ele não tinha vizinho, não tinha amigo. Ele trabalhava lapidando lentes de microscópio e telescópio. E quem lê a obra de Baruch Spinoza fica admirado, porque é uma obra relevante. É do século XVII, 1600 e tanto. 1630 e poucos. Ele nasceu em 26, então 1640, 1650. É o período de Descartes, é o período de Leibniz. Os pensadores de então questionavam muito. Quem é Deus? Qual a figura do Criador? Onde ele está? Aí então, o Deus de Spinoza era uma tese interessante. Ele dizia: Deus está em a natureza. Deus é nós. Não existe nós e Deus. Nós somos também parte de Deus. É uma tese panteísta, né? Aquela que vê a natureza como a expressão da divindade, incluindo a divindade nela. É como se fosse um belo quadro, uma bela pintura, mas sem um autor. Quem pintou o quadro? Não tem. Logicamente, não obstante a tese muito bonita de Baruch Spinoza, que inclusive Einstein elogiava muito, perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele dizia: eu acredito no Deus de Spinoza, que é o seguinte: Deus é harmonia, você pode entender isso na criação. Então viva de acordo com a harmonia que você vê. Claro que o Deus dele não chega a dar uma doutrina como é o Espiritismo. O Espiritismo apresenta Deus e diz como chegar a Deus. E que Deus não se confunde com sua obra, ele está fora. Você tem o relógio, tem o relojoeiro. Você tem o quadro pintado e tem o pintor. Diferente. Então, veja, o homem, até chegar a Kardec, foram séculos e séculos. Vai lá ver Tomás de Aquino, século XIII, né? Ele até que se aproximou muito da configuração espírita, porque ele falava que Deus era possível chegar a ele pela razão. Não é só
fechar os olhos e você tem que crer, é assim, e engolir os dogmas goela abaixo. Não. Tomás de Aquino, que era um, um religioso, né? Eu não sei a ordem religiosa dele, mas ele foi um dos pais da escolástica. Ele ministrava, ele era filósofo também, então ele ia às universidades de Turim, de Nápoles, Colônia, na Alemanha, onde estava a academia, ele estava lá apresentando que Deus, você também chega a ele via a razão, via ciência, via filosofia. Não está aí um grande ponto de aproximação com o Espiritismo? Que é uma tríade, o Espiritismo se apoia numa tríade, ciência, filosofia e religião, ou moral, como quiserem. Então, veja a importância do Livro dos Espíritos chegando ao meados do século XIX, numa época em que o homem parecia odiar, rejeitar a religião. Lembrem-se, nós estamos vindo da Era da Razão na França, a Era do Terror, em que os santos foram expulsos de Paris, nem nome de rua mais podia ter nome de santo. Lembre-se que o próprio Napoleão se fez coroar, chamou o Papa para coroá-lo, na hora H ele pegou a coroa e se condecorou. Mas a era positivista, que tudo só se podia crer naquilo que você toca, naquilo que você vê, naquilo que você sabe que é. Fé é um negócio abstrato, que não vale a pena. É a época de Marx, Karl Marx. Ele é quase contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu um pouquinho depois e morreu um pouco depois também. Nasceu 14 anos depois de Kardec e morreu 14 anos depois de Kardec. Chegou um tempo que eles chegaram a morar na mesma rua, em Paris. O professor Rivail, muito jovem ainda, morava numa rua. Depois eu checo para vocês. E na mesma rua morou Karl Marx. Karl Marx discutia, então, o trabalho, o capital, a lei de mais-valia, quanto vale o capital do trabalhador. A discussão hoje do 6 por 1 deve lembrar, deve evocar o pensamento de Karl Marx, que não é de todo desprezível. Ao contrário, ele obrigou aos países capitalistas a reverem suas relações com o trabalhador. Então, essa questão da escala 6 por 1 aqui no Brasil, que é um projeto que está tramitando no Congresso, sabemos que a oposição não quer deixar passar, porque se passar, é a maior conquista do governo Lula no ano eleitoral. Mas o materialismo de Karl Marx atrapalha, porque ele vê a religião, ele tinha por referência quais religiões? As religiões dogmáticas. E com base nesse tipo de religião, ele falou, a religião é o ópio do povo. O Spinoza também. A religião cega o homem, torna-o piegas, ele perde a noção das coisas, ele começa a agir sempre de forma cega. Isso não é bom. Precisava mesmo de uma doutrina como o Espiritismo, que apresenta Deus à luz da razão. E na primeira pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema. Apresenta ele como inteligência. Causa primeira de todas as coisas. Aí ele mata o problema assim na raiz, que era quem criou o quê? O Deus é o incriado? Antes de Deus tem alguma coisa? Como nada podia criar alguma coisa? Então, o que é o universo? Tamanho dele? Quais os atributos de Deus? Allan Kardec apresentou. Tanto que a igreja não gostou. A ciência também fez um ar de desprezo, a academia virou nariz para Allan Kardec, mas o importante é que ali foi o nascer
a alvorada de uma nova era para a humanidade. Falamos bastante do Livro dos Espíritos, nem tanto, né? Mas ele é um livro na forma de pergunta e resposta. Foi a forma mais prática, didática, dialética de você construir um conhecimento. Deus, o que é? Como se pode ter a prova da existência de Deus? Tudo que foi feito pelo homem, que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. As estrelas, o sol, o sistema solar, a natureza, a terra, as sementes que brotam, germinam, os mares, Deus. O homem, Deus. Os animais, Deus. O livro não fica apenas no filosófico, embora a filosofia aí seja o ponto central. Entra também na questão de onde vimos, para onde vamos, né? Ou a comunicação dos espíritos com os encarnados, a volta do espírito à carne, depois ele retorna ao mundo dos espíritos. O que é o fluido, que é o elemento do universo, junto com o elemento material. Você tem o elemento espiritual, material e o fluido, que é uma espécie de hálito do Criador. Não se confunde com o fluido nosso. E o que mais? Sem dizer que o Livro dos Espíritos é muito bom. E dele saíram os ramos, os troncos, para as obras subsequentes do Pentateuco. A parte aí de relação do homem com os espíritos vai ser desdobrada no Livro dos Médiuns, que é um livro de janeiro, publicado em janeiro. Depois, você tem o Evangelho, que é de 1864. Ele vem 7 anos depois do Livro dos Espíritos, e ele é retirado do Livro dos Espíritos no que se refere às leis morais. Lei de amor e caridade, lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de evolução, lei de solidariedade, lei de 10 ou 11 leis que estão ali, são as leis morais, acho que são 10, para talvez a gente comparar com os 10 mandamentos de Moisés. Então, desse lado moral, desdobrado, veio o Evangelho. Nós vamos falar um pouco dele, só um pouco, e terminamos a nossa live, né? Esse livro, ele chega num momento em que Allan Kardec está um pouco cansado e se retira, não sei se vocês podem ver, se retira para o Mar do Norte, ali na região de Sainte-Adèle. Eu não sei, não estou me lembrando bem o nome da região. Sainte-Adresse, onde os pintores impressionistas gostavam também de ficar nos seus chalés. Monet, por exemplo, pintando seus quadros. Allan Kardec foi tirar um descanso. Mas que descanso! Ele chegou lá e já começou a pensar na obra que ele iria escrever, de caráter religioso. É um lado moral, um ensinamento moral que os espíritos deram. E que é a moral do próprio Cristo, trazida de volta, em toda a sua beleza, em toda a sua essência. Allan Kardec começou a trabalhar, e quando ele correspondeu com a Mélie Gabriel, sua esposa, aí, meu bem, o que você está fazendo? Estou trabalhando num novo livro, mas ainda é segredo, tá? Segredo por uma obra. Os espíritos já vieram aqui na sociedade parisiense, disse Amélie, e já falaram que você está trabalhando numa bela obra e que essa obra terá uma influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como também as nações encontrarão nele coisas importantes para a sua vida prática. Desse livro, aurirão excelentes instruções. Kardec ficou admirado e dizia mais aí o espírito: fizeste bem, falando ao próprio Kardec, ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais,
dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Por que os interesses sociais? Porque Allan Kardec vai tratar ali do dar a Deus o que é de Deus, ao homem, a amar a Deus e a Mamon, né? O que valeria dizer, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ali também Allan Kardec vai falar a questão do casamento, não separeis o que Deus juntou. Então ali tem também umas pontadas na área social, também na área do trabalho, os trabalhadores da última hora. Se você analisar essa parábola aí, que virou um capítulo aí no livro, você vai ver que tem uma reflexão interessante ao salário que a gente recebe. Aí, ó, mais um ponto para a gente tratar no dia 1º de maio aqui na nossa live. E mais, nessa nota aí, o espírito, talvez seja o Zéfiro, o espírito amigo de Allan Kardec, dizendo: você não deve desconsiderar aí a supervisão do espírito de verdade, hein? Ele está contigo, ele está te acompanhando. E com esta obra, falou aí o espírito protetor, o edifício começa a libertar-se de seus andaimes. E já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Quando está vendo um prédio em construção, do lado dele tem os andaimes, que os trabalhadores vão subindo as paredes e vai subindo o andaime. Agora não, já está sem os andaimes, você já pode ver o prédio. E até a cúpula desse prédio, que é o corpo doutrinário, que ele estava construindo, ainda dá para ver a sua cúpula no horizonte. Não é bonito? Então, meus amigos, por hoje é tudo. Eu encerro por aqui, não sem antes mostrar um pouquinho mais aqui a figura do seu Allan Kardec. Parabéns, Allan Kardec, hein? Parabéns. E aniversariou não, ele é de outubro, mas 31 de março, último dia de março, também abriu. E ele será inumado no cemitério de Montmartre, em 2 de abril. Tem mais essa. Depois seus despojos serão transferidos para o Père Lachaise. Mas veja, e olha o que está no prefácio do Evangelho: homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos